Uma ótima noite para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando Nossa Night. Você que nos acompanha tanto pela nossa TV brasileira como pelo canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu, corre lá no canal CJC Oficial. Siga a gente, mande aí para mais amigos, porque o nosso programa está sempre sensacional e fique com a gente, beleza? E hoje, o nosso convidado, ele é educador, terapeuta e pastor auxiliar na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Ele é autor do livro Vocare, uma obra que convida o leitor a descobrir sua verdadeira identidade e missão de vida. A partir de uma perspectiva espiritual, vamos receber com muito carinho ele. Vladimir Calixto, vem pra cá! Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Gostei da elegância, hein? Fica à vontade. Ainda bem que eu sempre venho arrumado, né, pra... Gostei do terno. Quem é o seu alfaiate? Me dá o contato dele, porque tá muito estiloso, pastor. Seja muito bem-vindo, tá bom, pastor? Muito obrigado. O senhor é pastor há quanto tempo? Quantos anos? Eu estou há 16 anos colaborando como pastor. A minha igreja é a Assembleia de Deus, Ministério de Caetés. Legal. É uma igreja que ela está há 66 anos colaborando, né, com a obra espiritual num dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Maré. Rapaz, trabalho. E 28 anos eu estou lá, né, legal. Congregando nessa igreja. Começou na adolescência. 25 anos. Cheguei lá com 25 anos na igreja. A minha conversão já tem pouco a ver com a história do meu livro, inclusive eu conto isso no livro. Ih, vamos chorar. Porque um jovem de 25 anos, funcionário público, ganhava razoavelmente bem, então não tinha por que querer Deus. Já tinha vida arrumada, já tinha dinheiro, não precisava, vida arrumada, né? Noitadas, baladas, então, na minha cabeça, isso é que era o importante na época, né? Mas, num determinado momento da vida, eu me deparei literalmente com a palavra viva. Porque num dia de finados de 1996, eu tinha sido convidado para um culto pela minha noiva, hoje minha esposa. Legal. Eu vi no seu livro que você não sempre convidava, mas você não queria ir, né? Não ia. Eu fui para Resistia, não foi? Fui para agradar a minha sogra, a verdade foi essa. Ah, entendi. Agrada a sogra, agrada a filha, né? E tá tudo certo. Exatamente. Mas ele não queria muito. O olho né? era na filha, mas eu tinha que agradar a sogra. Então, a convite da sogra, eu ia na igreja de vez em quando, assistia o culto, mas não me decidia. Sim. E é interessante como as palavras elas têm poder, independente da pessoa talvez acreditar nisso ou não. Sim, sim. Porque nesse período, um amigo no trabalho, cristão, fervoroso, e eu chegava lá no trabalho dizendo para ele, olha, fui na igreja ontem. E ele dizia assim, e aí, você entregou a sua vida a Cristo? Já direto ao ponto, né? E a minha resposta era sempre a mesma. Eu só vou entregar minha vida a Cristo o dia que Ele disser que eu devo fazer isso. Rapaz, e é nesse momento que Deus estava ouvindo tudo, né? Exatamente. Na minha ignorância, eu acabei desafiando. Sem saber, né? Sem saber o que aconteceria. E nesse dia de finado de 96, eu já estava com tudo preparado para mais uma noitada. Tinha pedido à minha mãe para dizer para a minha noiva, então, que eu não ia ao culto. E lavando o carro normalmente. Foi quando, num determinado momento, eu encontro uma folha... No pneu do carro? No pneu do carro, exatamente. E ali o único trecho que eu tinha para ler era o Salmos 42. Rapaz. Então, em Salmos 42, eu comecei a ler, só que, na medida que eu lia, eu era lido. E literalmente, a folha estava colada no pneu do carro? Exatamente. Eu falei, gente, passei em cima de uma Bíblia... E aí, quando eu acabo de ler esse texto... né, eu começo a perceber que aquele texto era o que eu estava passando naquele momento. Falou com você. Só que eu não tinha comentado isso com ninguém. Era uma questão pessoal, particular minha, que apesar de por fora ter muita alegria, eu tinha uma dificuldade interior. Entendi. E quando eu acabei a leitura, eu escutei uma voz como nós estamos conversando aqui. A minha parte eu já fiz, agora faz a sua. Aí, ó. Só que era uma voz muito diferente, Joey. Ao escutar, eu tremi dos pés à cabeça. Porque eu estava sozinho dentro de uma garagem e comecei a andar em volta do carro procurando quem tinha falado comigo. E não tinha ninguém. E aí não tinha ninguém. E eu ouvi pela segunda vez. Só que a segunda vez já me trouxe paz. Você já estava entendendo quem era, né? E aí eu entendi o que era e eu já saí de casa
decidido no que eu ia fazer na igreja. Então, era um pastor do Rio Grande do Sul, era uma festividade de jovens na minha igreja, e a festividade de jovens dessa igreja que eu congrego até hoje é um dos pontos altos, né, do ano. Realmente, o número de pessoas que é atraído, porque nós temos um coral, na época era um coral de jovens de mais ou menos 400 jovens. Você já fazia parte dele? Não. Você, não... Você ainda estava lá de fora. Só observando. E a única coisa que eu ouvi no culto todo é: quem quer aceitar a Cristo, levanta a mão. Se me perguntar o que o pastor pregou, não sei. Justamente seu amigo lá de trabalho ficar perguntando, aí, né? Exatamente. Entregou a vida, entregou a vida. Fui até lá na frente, decidido. No dia seguinte, voltei para a igreja e, num determinado momento do culto, o pastor falou que ia fazer uma oração por unção. E eu não entendia nada. Minha vida toda criada dentro do ambiente católico. Sim. E ele falou que ia fazer essa oração e eu simplesmente fechei os olhos e não orei nada, porque eu não entendia o que era. Só que, em determinado momento, eu senti uma mão na minha cabeça. E aí, a curiosidade de saber quem era... Chegou uma hora que eu abri os olhos e não tinha ninguém na minha frente. Rapaz. Mas por alguns segundos eu ainda sentia aquela sensação da mão na minha cabeça. Tá, e ao final do culto, esse pastor, que é de outro estado, ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida. E a partir daí, comecei numa jornada. Uma primeira fase da minha vida enquanto cristão, e não ainda dentro do ministério, foi dentro de um grupo de homens, que esses homens eles tinham um passado um pouco diferente do meu, mas mesmo assim me aceitaram dentro desse grupo, que era um grupo de evangelismo, onde muitos deles eram pessoas que já tinham tido envolvimento com o tráfico de drogas, tráfico de armas, e esse tipo de coisa. E a nossa característica era que, aonde nós íamos, o pastor iniciava o culto, passava para esse grupo, e nós do grupo tínhamos um momento de louvor, de oração, de ministração da palavra, e ali eu fui sendo forjado dentro do ministério, mesmo não estando vinculado ali na igreja, seguindo todos os trâmites. Ali como fazer, né, a obra de... Fui forjado na prática. Na prática. A melhor forma de você aprender qualquer coisa, né? Até no ministério, as oportunidades que Deus coloca ali na sua frente para você exercer, elas te forjam diretamente ali, né? Sim, e foram muitas experiências interessantíssimas que me levavam ao entendimento daquele Deus do extraordinário. Então, dentro desse grupo, eu vi muitas coisas acontecerem, tá? Já tem muitos anos isso, mas uma das ocasiões que me marcou mais dentro do grupo foi que nós estávamos num local em oração, porque nós estamos sempre em locais difíceis, locais que tinha todo um ambiente de violência, e a gente ia nas comunidades, fazíamos cruzadas evangelísticas na rua, e numa dessas situações que nós estávamos nos preparando para uma dessas cruzadas, uma pessoa entrou na casa que nós estávamos, todos nós reunidos, eram 23 homens que faziam parte desse grupo. E essa pessoa entra com uma mochila nas costas, junto com a esposa, fica meio desconfiado, olha para a gente, pede para falar com o dono da casa, entra, conversa com ele, e quando ele estava saindo, aí pedimos para orar por ele. E ele aceitou a oração. E ao final daquela oração, ele estava chorando, né, entregando a vida a Cristo naquele momento. 2 meses depois, nós fomos até uma comunidade aqui no Rio de Janeiro para fazer uma cruzada evangelística até a pedido dele. E nós, naquele período, nós não chamamos patrocínio. Nós temos colaboradores. E aí, como é que nós fazíamos? Uma pessoa do grupo, ele tinha sido um DJ de baile funk, se converteu e ele tinha todo o aparato de som. Então, nós íamos até a casa dele, pegávamos aquelas caixas de som pesadas, mesa, e levávamos até o local. Fazia lá. Conversávamos com os empresários da área de material de construção e eles liberavam os carros de entrega, os caminhões. E ali nos caminhões nós montávamos a parte de som, instrumentos, e ali era o nosso altar, o nosso púlpito. Já fazia ali já o para culto, conseguirmos fazer o culto. E nesse dia que nós fomos até esse local, foi uma experiência muito forte, porque no momento do convite para Cristo, várias pessoas vieram por esse convite.
E esse rapaz que tinha 2 meses atrás recebido aquela oração, ele me chama num canto e fala assim, Vladimir, eu quero te mostrar um negócio. Você está vendo aquele jovem ali, aquele ali? Me apontou uns 6 ou 7. Falou, no dia que vocês oraram por mim, eu estava com um caminhão, com homens para vir aqui para tirar a vida deles. Caramba, que isso? E aí, quando vocês oraram e Deus entrou na minha vida, Deus mudou o destino deles. Caramba. Porque naquela época era um instrumento de morte, mas hoje eu estou vindo aqui com vocês como instrumento de vida. Caramba, que testemunho. Então foi um momento assim muito marcante e aqueles jovens tiveram uma oportunidade de estar vivendo uma nova vida em Cristo. De vida, né? E de vida em Cristo, né? Exatamente. Meu Deus. Então, assim, esse grupo, ele fez um momento muito bom na minha vida, sim, me deu muita experiência. Né? Mas quando chegou em mais ou menos 1999, o grupo se desfez por alguns desentendimentos. E em 2000 eu senti uma vontade muito forte, sabe, um chamamento muito forte para estudar a palavra. Foi quando eu comecei a me dedicar a estudar, seminário, né? E depois disso, finalizei o seminário. Em janeiro, em fevereiro, na igreja que eu congrego, se iniciou um seminário teológico. E nessa época você já tinha mais ou menos claro o que Deus estava te direcionando para fazer? No caso, a sua vocação, você já estava entendendo ou ainda estava no processo? Não, a partir desse momento, eu comecei a entender, porque aquele momento de evangelismo foi um momento de preparação. Sim. Tá? E até no livro eu faço essa colocação sobre a diferença de missão e propósito. Sim. Então, o propósito é sempre um. As missões podem ser diferentes. Então, eu posso ter várias missões no decorrer da minha jornada de vida cristã, mas sempre vai ser dentro de um mesmo propósito. Então, eu entendia que o meu propósito era edificação de vidas através da palavra. Então, enquanto nós estávamos ali com o grupo, eu tinha vários momentos de oportunidade de ministração da palavra nas igrejas que nós íamos. Então, eu edificava pela palavra. Muitos que aceitavam a Cristo nas cruzadas, depois vinham para um discipulado, sim, ainda que rápido conosco. Então, pela palavra, eu estava ali em edificação. Esse momento do seminário já foi um momento de aprimoramento, podemos dizer assim, dessa estrutura de propósito de edificação através da palavra. Estava maturando ali, né? Fui amadurecendo e saindo, então, para uma área que é a área que eu amo, que é a área de educação. Então, é o ensinamento, né? E eu sou alguém que eu digo para você que eu amo o desenvolvimento pessoal e ministerial das pessoas. Então, quando eu estou dentro de sala de aula, lecionando pela palavra, e que eu consigo perceber o brilho no olhar do aluno quando ele descobre, entendeu, as riquezas dos tesouros da palavra, isso não tem pagamento para mim, não tem preço, não tem dinheiro que me pague ver esse desenvolvimento na pessoa. Porque ela desenvolve ministerialmente, sim, pessoalmente, e pessoalmente. Esse desenvolvimento na sua vida, você teve ali um processo, né, nesse tempo do grupo do evangelismo, com tudo que aconteceu com você, mas como você teve certeza de que esse era o seu chamado, essa era a sua vocação, o seu propósito? Você teve uma certeza já de início ou isso foi, durante o tempo, você foi percebendo isso com as coisas que estavam acontecendo? Como é que foi com você? Deus, ele tem todo um caminho, né, que ele traça e nós vamos entrando por ele. Então, no período do evangelismo, como o grupo se desfez, e cada um que fazia parte desse grupo foi se adequando à realidade ministerial das suas igrejas, porque era um grupo interdenominacional. Sim, agora cada uma de uma Então, eu percebi que dentro dessa estrutura, Deus foi me direcionando para essa área, né, de ensino. E uma outra coisa que me marcou muito foi que, como Gideão, eu fiz uma prova com Deus. Então, quando eu recebi o convite para lecionar, a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus tem essa área de Escola Bíblica Dominical muito forte, nos domingos pela manhã, né? São turmas que são separadas por categorias, classes de pessoas, né? Para que o ensino possa ser metodologicamente direcionado para elas, através
da didática do professor. Ali, ao receber esse convite, eu fiquei muito preocupado. Eu não sabia se realmente era para aceitar ou não. E aí o meu desafio com Deus foi, se esse era o meu chamado, se era o meu ministério, que Ele me desse uma prova que só Ele pudesse dar. Rapaz... Meio abusado, né? Já teve aquele lá da folha da Bíblia no carro. Eu era um pouco abusado, né? E aí, uma semana depois, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ó, teve o efeito. Em outra igreja, que não tinha nada a ver com a minha igreja. Eu fui para um outro local e lá eu recebi o batismo com o Espírito Santo, entendi que era algo que só Ele podia dar. E a partir daí, entendendo esse chamado, eu me dediquei 100% a Ele. Entendi. Por que você acha que as pessoas às vezes demoram a entender o próprio chamado, ou quando Deus está chamando elas para algo específico? É a certeza que talvez a pessoa não tem ali, ou você quer que também aconteça alguma coisa e fala, não, é isso mesmo que eu quero que você faça, é um sinal que a pessoa talvez está esperando de Deus. Na sua visão, por que elas muitas vezes não conseguem entender? É porque tem 3 formas da pessoa descobrir o seu chamado, né? Pelo meu entendimento, e é o que eu coloco no livro. O primeiro é ouvindo a voz inconfundível daquele que chama, que foi o meu caso, que eu realmente ouvi, literalmente. O segundo momento é a pessoa descobrindo naquilo que ela é boa em fazer. Porque quando a pessoa faz alguma coisa, seja na igreja ou fora, mas ela tem aquilo como peso de obrigatoriedade, sim, é diferente de você ter a sensação do privilégio pela graça divina. Então, aquele que tem o chamado de Deus, ele vai realizar uma obra e ele vai ter no seu coração a convicção de que ele faz aquilo ali com tanto amor, com tanto prazer, com tanto sentimento de gratidão pela graça alcançada, porque nós, por mérito, não temos, né, mas é a graça de Deus que nos concede realizarmos determinadas coisas, que o tempo passa e a pessoa não percebe. É algo pesado, né? Que ela está fazendo por obrigação. Não é algo pesado. Faz com amor, né? Ela faz com tanta leveza e com tanta vontade que as horas passam, ela está ali fazendo e ela nem percebe que as horas passaram. E uma terceira forma é aquilo que deixa a pessoa indignada ou inconformada. Por que eu digo indignado ou inconformado? Porque tem pessoas que às vezes elas não gostam de uma coisa, mas elas só reclamam. Não fazem nada a respeito, né? O reclamão é diferente do que está indignado. Porque o reclamão, tudo que ele fala vai surtir efeito nem para ele. Ou talvez tenha um efeito negativo para ele. Mas o inconformado, ele vai se colocar na posição de estar disposto a ser um instrumento de transformação e mudança. Às vezes ele nem reclama, mas ele é o que vai e faz, né? Ele está ali disposto para... Porque sempre tem o que vai reclamar e falar, ninguém faz isso, mas ele também não se coloca ali para fazer, né? Às vezes ele pode até fazer, e aí é uma outra questão. A pessoa, ela pode estar indignada e tomar uma posição errada, como foi Moisés. Sim, Moisés se indignou por ter um egípcio açoitando um israelita e ele toma a posição de matar o egípcio. Então ele vai, fugido para o deserto e lá ele descobre que o soberano já estava de olho nele há muito tempo. E chamado não tem momento nosso certo para acontecer, tem momento de Deus. Porque ele vive 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e quando ele achava que já não tinha mais nada para fazer, é onde Deus aparece. E diz, meu filho, agora você vai voltar para o palácio, mas não como aquele que pode estar na posição de um dos herdeiros de Faraó, mas na posição de libertador do meu povo. A gente falou que vai falar um pouco do seu livro, que foi criado falando sobre vocação, chamado... É latim, né? Vocari? É latim. É, a palavra de origem latina, que é, na verdade, um verbo que dá a ideia de chamar, convocar. É algo direto, você foi chamado. E tem muita gente que tem a dificuldade para entender o que é a vocação, Vladimir? Sim, o livro ele nasce exatamente dessa necessidade de esclarecimento, porque são 20 anos
trabalhando na preparação de obreiros e obreiras para a igreja. Então, eu desenvolvo esse trabalho em igrejas de várias denominações. Que legal. Então, dentro dessa perspectiva, eu comecei a fazer um laboratório, perguntando às pessoas, você sabe qual é o seu chamado? Na lata, assim, E a pessoa, não, estou na igreja, Muita gente vou para o culto, volto, mas não sei ainda qual é a área que eu posso trabalhar, que eu posso contribuir dentro da igreja. De pessoas que já estão há bastante tempo na igreja. Há bastante mas tempo na tem igreja. essa dúvida ainda. Então, o vocare, a raiz dele também dá para vox, que é voz. Então, vocare é a voz interior. Essa voz interior que nos chama ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, a vocação de uma pessoa, ela pode se estender tanto na área ministerial, mas também na área secular. Alguém que tem vocação para educação, para liderança, para cuidado, ela pode desenvolver essa vocação num hospital, num pode ser um líder set terapêutico, de uma empresa, né? Um líder de uma empresa, ou ser um professor. Mas chega um momento que ele pode receber um chamado de Deus. E aí o chamado já é algo mais específico. Sim. Porque nós temos o chamado, que é o chamado coletivo, sim, para a salvação, sim, e o chamado Cristo, para a missão. Né? Eu vi um exemplo que você usou no livro, que é o exemplo perfeito, que foi de Pedro, né? Que ele estava lá pescando, exercendo lá o que ele sabia de fazer, o ofício dele, e ele foi chamado, e justamente Jesus fala que ele seria pescador, mas de homens, né? Então, foi legal esse exemplo que você deu ali biblicamente, porque justamente é isso, Deus ele aproveita aquilo que você é bom também naquilo que você é bom, Deus ele usa aquilo também a favor dele. Porque a vocação ela está atrelada aos talentos. Só que aí os talentos são dons, habilidades inatas ou treináveis. Sim. Mas está tudo dentro desse chamado, dessa vocação, essa voz interior que nos chama a realizar o propósito de Deus aqui, porque cada um de nós nascemos com um propósito. Então, eu já ouvi pessoas com essa dúvida. Todo ser humano, né, sei lá, as 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, cada uma tem um propósito particular? De fato tem, né? Tem. Agora, muitas vezes, tem muitas pessoas hoje que o que está acontecendo? Elas estão existindo, mas não estão vivendo. Elas têm uma agenda superlotada, mas de eventos que não estão alinhados ao seu propósito. E com isso elas acham que não tem propósito nenhum. Entendi. Então não é uma questão de não ter, é uma questão de não saber. Então quando a pessoa sabe qual é o seu propósito, a estrutura de trabalho dela muda, de vida muda. Como você falou, né? A questão de Pedro. Na pesca maravilhosa, ele como pescador, ele estava ali desenvolvendo uma vocação profissional. E dentro dessa vocação ele poderia ensinar outros pescadores com menos habilidade a pescar, dividir o fruto da pesca com outras pessoas, sim, até o momento que Jesus chega na vida dele e aí realmente a voz do Senhor fala. E Lucas é o único que vai narrar isso, diz que ele tem medo, diz que ele se prostra diante do Senhor. Sim. Ele diz, se aparte de mim porque eu sou um homem pecador. E a resposta de Jesus é, ok, você é pecador, mas a partir de hoje você é pescador de homens. Sim. Então aí vira a chave. Essa passagem é muito profunda, né? Até porque ele estava ali no auge da habilidade dele, porque Pedro, além de ser o mais velho, ele tinha muita experiência naquilo que ele fazia, e na noite ele não tinha pegado nada, né? Tinha pego nada, mas Jesus chega e transforma até isso, né? É porque a soberania só está nele. Então, quando nós nos rendemos à soberania dele, ele nos coloca na posição que ele quer. E aí o vocário dele acontece. Vladimir, eu já ouvi pessoas falando que sentiam talvez até vamos usar a expressão vazio existencial, um vazio interno, porque ainda não estavam exercendo o que era a vocação, o chamado delas. De fato, você acredita que isso acontece quando a pessoa ainda não está na posição que Deus ele quer para aquela pessoa, para nós, a pessoa não demora para se encontrar? Isso pode acontecer? Com certeza, porque enquanto nós não temos um sentido de vida, Joe, eu entendo que a vida é intencional. Sim.
A vida intencional, fevereiro agora, nós fizemos uma conferência na UFRJ, que foi a conferência do pré-lançamento, da pré-venda do livro. Legal. Tá? A conferência chamada Desígnio, Descubra e Vive Intensamente Seu Chamado. Foi a desse ano. Para o ano que vem, eu não sei ainda se nós faremos na UFRJ ou em alguma outra universidade, mas foi um evento muito interessante. Mais ou menos 300 pessoas estiveram ali, exatamente por tentarem entender qual era o seu chamado, e eles foram impactados pelo que aconteceu, e muitas respostas positivas tiveram em relação a isso. Porque lá nós lançamos o movimento Fly High, movimento Voe Alto. Então, você é a resposta da oração de alguém. Então, todos nós somos resposta da necessidade de alguém. O importante é nós entendermos da necessidade de quem. Sim. E um texto bíblico que me chama muita atenção para isso é o texto da mulher do fluxo de sangue. Nós vamos perceber ali que existe dentro desse movimento do voe alto a ideia de você voar, porque Deus está nos habilitando a andar em lugares altos. Abacuque 3,19. Então, esse ano nós vamos fazer uma comunidade para poder estar desenvolvendo esse projeto também. Que legal. Tá? Onde as pessoas vão ser direcionadas a poder se descobrir e viver intensamente aquilo que Deus tem reservado para elas. Até porque um evento desse é muito importante, porque às vezes a pessoa ela não está vivendo o chamado, ela não está ali naquilo que Deus está vivendo a vocação dela, às vezes até por ela achar que ela não tem a capacidade necessária para aquilo, ou porque ela não está habilitada para poder fazer aquilo, ou porque já tem gente que faz melhor, ou porque tem gente que já faz. Mas isso, você acredita que muitas vezes impede as pessoas de viverem o propósito de Deus? Por ela achar que talvez a habilidade que ela tem ali, que talvez está ligada ali à vocação dela, não é, vamos supor, aos olhos dela, a melhor, né? Vamos supor, a pessoa é alguém que toca um instrumento, mas ela não é um músico profissional, vamos dizer, mas Deus quer usar ela em um momento específico. Você acredita que isso impede, às vezes, a pessoa, da maneira que ela olha a própria habilidade, isso impede? Sim, isso pode impedir bastante, muitas vezes a vergonha também, porque ela, por fazer uma análise por comparação, sim, aí ela acaba achando que ela tem que, para exercer algo, ser igual ao outro. Só que Deus chama cada um com as suas capacidades, sim, e incapacidades. A particularidade, né? E aí ele vai trabalhar com cada um em determinado local e no momento que ele quer. Sim. Então, essa questão também do medo é uma coisa que, quando nós fazemos a conferência, a gente trabalha ele porque ele é um dos abafadores de chamado. Você fala isso também está aí no livro. Né? E aí, na conferência, a gente faz um trabalho, né, uma dinâmica, onde eu, nesse ambiente, foram mais ou menos 300 pessoas, identifiquei os que tinham dificuldade com questão de falar em público, mas que tinham muita vontade de falar, mas medo, não conseguiam falar. Rapaz. Fiz um deslocamento de foco, né? Os maiores medos da humanidade, falar em público. Mas eu consegui colocar 2 pessoas para falarem para 300 pessoas. Que isso? E depois isso ali, disso, rapidinho, trabalho, consegui... Rapaz. Usando uma técnica. Sim. Tá? Então, eu desloquei o foco delas e elas, quando viram, estavam em cima do palco comigo. Que maneiro. E conversando comigo e todo mundo ali observando aquela conversa. Esquece as 300 pessoas. Exatamente. Tem uma forma certa de fazer. Pode dar um spoiler ou não? Só para quem vai no evento? É porque uma das formas de promoção do livro também é indo nas igrejas, fazendo um treinamento. Que legal. Então, quando eu vou na igreja, eu uso essa técnica e tem sido bem interessante. Já que você está falando sobre isso, tem alguma dica que você pode falar para quem tem medo de falar em público e talvez a pessoa já tem até o desejo de pregar o evangelho para... Às vezes a pessoa consegue falar para uma pessoa, mas quando se for 2, 10, a pessoa já não consegue. E ela é chamada às vezes para dar uma mensagem na igreja e não consegue. Tem alguma dica que você daria para essa pessoa que poderia melhorar, abafar esse medo? Ela pode começar por ambientes mais confortáveis. Então, ela pode fazer um culto no lar e começar a falar para os seus familiares. Ela pode pegar um grupo pequeno,
na igreja, que ela se sinta mais à vontade e ali criar uma reunião de oração pontual, onde ela possa desenvolver e até o momento que ela vai conseguir estar, né, num ambiente mais, podemos dizer assim, mais hostil para ela. Coloca aí 5 pessoas, 2, 3. Exatamente. Né? A maioria é o começo de muita gente que fala, né? Que prega para muita gente hoje. Às vezes começou ele pregando para 2 pessoas. Não, mas eu vou pregar para 2 pessoas também. Já. Quem nunca passou por isso, né? E é bênção, porque você está lá. Às vezes você acha que por não estar cheio, Deus não vai operar, mas não tem isso, né? Mas aí, Joey, volta para a questão da comparação. Sim. Muitas vezes a pessoa não inicia com os 2, com os 5, com os 10, porque ela olha alguém pregando para 200. Mas esquece que ela talvez começou. E ela quer chegar também na posição de quem prega para 200 sem passar pelos 2. Sim. Só que o nosso Deus é um Deus de processo. E nós temos que aproveitar e vivenciar os processos. Né? Precisamos fazer isso. Respeitar, né? Às vezes a pessoa não... tem uma analogia que eu ouvi uma vez e que é algo simples, mas é a realidade que a gente coloca hoje em prática. A vida é como se fosse um videogame que tem fases. Você não vai direto para a quinta se você não passou nem pela primeira. Então, o processo da nossa vida também estão intimamente ligados com isso. E essa questão da comparação é interessante também, porque às vezes a pessoa ela fica travada porque ela se compara a alguém que já está fazendo aquilo há muito tempo. E ela já está começando ali agora e é o que você fala, respeitar o processo. Né? Mas é também algo que é da nossa atualidade. Pela questão digital, muitas vezes Está tudo muito rápido? Não, a questão digital da comparação. Já está tudo bonitinho ali. Hoje em dia, todo mundo se mostra o melhor que tem no digital. Sim. E aí, quem não tem, às vezes se frustra porque quer fazer por comparação. Né? E na obra de Deus, Deus usa cada um com as suas dificuldades e com as suas qualidades. Sim. Deus, ele leva Paulo para falar onde Pedro não foi. Pedro leva a mensagem a Cornélio e poderia ter sido Paulo, mas Deus manda Pedro ir. Sim. Então, cada um tem um momento, sabe, e uma forma de Deus usar. João escreve o Apocalipse. Sim. Então, cada um, Deus tem um momento reservado na vida para que ele possa atuar. Agora, o grande ponto que qualquer um que tem um chamado de Deus precisa entender é que o chamado dele precisa edificar outras vidas. Se eu faço algo para simplesmente eu ser beneficiado, é o meu ego. Estou alimentando o meu ego. Tudo que eu faço é usando Jesus como exemplo. É um realizar aonde eu vou servir. É sempre para o outro, né? É pegar a toalha, a bacia, realizar o que tem que ser realizado, né? E sentimento de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Você acredita que o erro de muitas pessoas é justamente querer somente ligar o seu chamado, a sua vocação a algo que não vai beneficiar o outro, vai beneficiar a si próprio, e isso é um grande erro, né? Sim, Joe, eu entendo que é um grande erro. E quando nós estamos dentro do veio da vontade de Deus, nós vemos o movimentar de Deus. Sim. Então tem um outro ponto aí do meu livro que eu falo que Deus é o provedor do nosso chamado. E uma das coisas que Deus faz é promover conexões estratégicas. Né? Eu uso o exemplo do copeiro e de José. Sim. Mas na própria produção do livro, eu vi isso acontecer, tá? Literalmente. Porque eu comecei querendo escrever, sim, fui escrevendo dentro de uma inspiração divina. Eu nem te perguntei, quanto tempo que você demorou para terminar o livro? 1 ano e meio entre todo o pensamento e depois o momento de escrita. Tá? E aí as conexões foram sendo realizadas, aonde a FNP Editora me deu todo o apoio no momento que eu precisei, porque existe um processo, né, de revisão, diagramação. É só escrever e publicar, né? A parte burocrática,
a assessoria, né? Como nós tivemos lá na Bienal. Sim, que maneiro. Com o livro, então a FNP esteve lá comigo, na pessoa da Luciana Gachet, Que legal. que é responsável pela editora. Então, ajudando em todos os momentos aí na produção do livro. Tá? E isso, para mim, que foi o primeiro livro, foi muito importante. Que legal. Tá? E depois Deus também fez uma conexão com a Ouve Luz, que é a produtora audiovisual, na pessoa do Fabrício e do Bruno, que em oração foram direcionados por Deus para estar me ajudando nessa obra aí, sem saber que eu estava desenvolvendo o trabalho. Então houve todo um movimentar de Deus para que essa obra viesse à existência. Tá? E é uma obra diferente, porque ela vai além da proposta informativa. Sim, é só dizer o que é a vocação chamada, mas é a pessoa descobrir qual dela, né? Isso, ele é um livro interativo, onde ao final do livro tem um teste de vocação ministerial. Pô, legal. Onde a pessoa vai preenchendo esse teste e ao final ela vai olhar num quadro as 4 grandes áreas de trabalho dentro de um ministério. Poxa, que legal, interessante. Educação, liderança, técnica ou criatividade. Legal. E ali tem todos os departamentos que estão envolvidos dentro dessas 4 grandes áreas. E pode acontecer de alguém chegar nesse ponto e falar, realmente, eu acho que eu não tenho chamado para nada, eu não consigo encontrar minha vocação, o que eu faço? Eu não presto pra... Isso pode acontecer, e se acontece, é porque talvez a pessoa não está conseguindo enxergar com uma visão melhor, já que todos nós fomos chamados para alguma coisa, ou porque a pessoa talvez está com medo de exercer aquilo que ela sabe que deixam ela. Pode ser pelo medo, pode ser porque talvez a pessoa não preencheu o teste com calma, sim, de forma sincera, né? E pode ser realmente pela questão do medo. E a pessoa foi apontado para um local e ela não quer ir para aquele local. Eu já vi pessoas falando, mas eu não sou bom em nada. Não tem como você não ser bom em nada. E nada é nada. Eu não acredito nisso. Agora, como terapeuta, pode também acontecer uma questão da pessoa não ter autoconhecimento, sim, ou ela ter uma baixa estima. Verdade, justamente. E aí, nada para ela está bom. E ela consegue ver valor nas outras pessoas, mas não consegue ver valor nela. Então, é uma condição que talvez com a leitura, porque o livro, todo final de capítulo, eu faço uma pergunta. O que esse capítulo falou contigo? E deixo uma página para a pessoa anotar qual foram as experiências que ela teve através dessa leitura. Então, ele é um livro interativo. Ele não é um livro para que a pessoa leia de forma linear, simplesmente. Sim. Então, ele foi todo em oração, projetado, para que ele seja um guia, realmente. Né? Que a gente lá na conferência, a gente fala sobre a questão do crente na posição de farol. Então, Jesus vem e diz que ele é a luz do mundo. Sim. Mas como é que manifesta a luz hoje? Em nós. Sim. Nós é que vamos direcionar os barcos que estão à deriva por aí. Então, a proposta é para que as pessoas possam estar realmente desenvolvendo. Quando eu vou às igrejas, aí eu consigo fazer isso melhor. Sim. Porque aí, além da leitura, eu uso a parte da apresentação técnica também no livro. Perfeito. Vladimir, quero agradecer a sua presença. Obrigado por dividir um pouquinho de todo esse conhecimento que você traz no seu livro, da sua experiência de vida. Como é que as pessoas fazem para encontrar o seu livro e também para convidar você para fazer uma conferência na igreja delas? Só deixar suas redes sociais, site, fica à vontade. Você que quiser o nosso livro, Vocari, ou me convidar para ir na sua igreja, é só você entrar no meu Instagram, Vlad Demudo Calixto com S. Então, lá você pode entrar em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp e nós vamos estar tendo o grande prazer em ir até a sua igreja, falar para os obreiros, para os vocacionados, tá? E desde já eu quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de todos.
Show de bola. Vladimir Calixto, diretamente aqui do Nossa Night. Obrigado mais uma vez, foi um prazer. E você de casa, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Até o próximo Nossa Night. Fiquem com Deus.